Nós estamos de volta com o Dr. Jorge Tadeu aqui no nosso estúdio, né, falando um pouquinho sobre home care, falando sobre a lei de terceirização, que foi aprovada recentemente no Congresso, deve ser sancionada pelo nosso presidente Michel Temer. E entrando naquela questão que a gente levantou antes de vir para o intervalo, é uma responsabilidade grande, né, Jorge? Porque, na verdade, assim, a gente sabe que, claro, que o paciente tem a maior necessidade, tem a maior ansiedade no sentido de voltar para casa, principalmente aquele paciente que está muito tempo hospitalizado, mas ele traz consigo aí também, né, a convivência com os profissionais numa multidisciplinaridade que são fornecidos pela Home Life, no caso, né? Como é que é esse trabalho, como é que é realizado esse dia a dia de entrada na rotina ali da família, Jorge? Eu acho que esse, Pedro, é um dos pontos mais fascinantes desse trabalho. Acho que a gente pode dividir em 3 pontos. Uhum. O primeiro ponto é o legado psicossocial. Por quê? O paciente está doente, seja um adulto, seja uma criança. A família está doente junto. Então, todo mundo, de alguma maneira, está, principalmente no caso pediátrico ou nos casos mais terminais, todo mundo está doente junto. Então não adianta a gente achar que nós vamos conseguir tratar somente o paciente. A gente tem que equilibrar a família, equilibrar uma certa revolta que pode acontecer. Por exemplo, o pai ou a mãe está preparado para ter uma criança com uma síndrome, né? Quando a pessoa de idade mais avançada já é difícil, imagina uma criança. Exatamente. Né? Então a gente faz todo um trabalho nesse sentido. Já faz 2 anos que a gente faz um negócio muito bacana, até tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, que é uma campanha no final do ano de Natal. Então, a nossa equipe se veste de Papai Noel, a gente compra lá uma rena. Todos? Então, 4 ou 5, a gente lota um carro e vai na casa das crianças entregar esse presentinho. Isso é emocionante, porque a gente vê criança que está em coma chorar, criança se agitar. É muito legal, é um negócio, e isso é mostrar que ali tem uma vida, que a gente está preocupado com esse lado. Então, tratar um pouquinho a doença que assola a família toda. Isso é muito legal. A gente já comentou várias vezes a respeito da abrangência que o home care tem hoje, né? Hoje, praticamente todos os procedimentos podem ser realizados em home care, né? Com exceção de cirurgia? Com exceção de cirurgia. Na área de quimioterapia, né? Vocês têm já uma condição, quimioterapia, esse tipo de coisa? Tudo isso pode ser feito tranquilamente no domicílio. Quimioterapia? Não existe ainda o hábito, a usualidade, né? Recentemente eu estava conversando com o pessoal de uma equipe de oncologia sobre isso. Será que vale a pena submeter o paciente a 3, 4, 5 vezes por semana, sentar numa poltrona com um monte de gente doente, ou seja, fomentar mais ainda a doença ou levar isso no domicílio? Sim. Eu acho que é um processo. Né? Por quê? Porque o quimioterápico ainda é um medicamento de alta receita. Né? Então nós estamos indo mais uma vez na contramão disso. Falei, como é que a gente pode fazer para proporcionar isso para o paciente sem precisar do medicamento? Então nós temos feito algumas reuniões com clientes e com operadoras para falar, olha, fornece o medicamento e a gente só executa a infusão do medicamento. E aí, Jorge, muitas vezes a gente está aqui conversando com o nosso telespectador diretamente, fala, poxa vida, eu tenho um familiar, eu tenho um conhecido, né, que está internado há muito tempo, ou que tem uma doença crônica, ou que tem aí uma necessidade de atendimento em casa, né, em domicílio, mas não sabe qual é esse procedimento. É através do médico, né? 90 a 95% do mercado ele é subsidiado pelas operadoras de saúde. Por quê? Apesar de não haver uma regulamentação pela Agência Nacional de Saúde do home care, ou seja, o home care não é uma obrigatoriedade do convênio, o convênio sabe que ele pode ter economia, ele pode ter diminuição de custo usando esse segmento, por exemplo, em substituição ao atendimento hospitalar. Sim. Né? Então, as operadoras são os grandes movimentadores desse mercado. E os pacientes são os usuários desse tipo de serviço. Santa Casa é um dos planos de saúde que utiliza bastante? O plano de saúde de Santa Casa tem esse tipo de utilização. Hoje em dia, praticamente todas as operadoras de saúde, em menor ou maior grau, utilizam esse tipo de serviço. O plano de saúde de Santa Casa é um parceiro já nosso de muitos anos, por exemplo. À medida em que a gente vê o crescimento do sistema de home care no Brasil, você tem observado também aí uma predileção e de que forma pode haver essa migração daquela pessoa que é idosa, de repente não tem nenhuma doença crônica estabelecida,
mas que precisa de um cuidador, que precisa de um enfermeiro e que muitas vezes faz isso particularmente. A gente sabe que existe isso, né? Esse mercado paralelo, informal, seja chamado do jeito que for. As vantagens de ter um home care são muito maiores, porque tem toda uma estrutura, né? Não é só uma pessoa. Eu acho, Pedro, que esse é o grande desafio. É o grande desafio do mercado de saúde como um todo, principalmente do mercado de saúde suplementar, privado. Qual é o momento de oferecer algo que seja promocional e preventivo sob o ponto de vista de saúde? Por quê? Tratar o paciente que já teve um derrame é tarde demais. Ele já teve o derrame. Agora, fomentar e patrocinar a saúde dele para que ele não tenha o derrame é o grande desafio. Então, existe ainda um ponto a se desenvolver. Nós ainda temos uma medicina preventiva muito precária, muito mal investida. E talvez por isso que o home care cresça tanto. Eu acho que o home care ele vai ter um nicho específico, que é aquele nicho daquele que não teve o que se fazer, onde a genética pesou, onde fatores intangíveis pesaram. Hoje, a falta de medicina preventiva alavanca esse segmento. O Dr. Jorge é uma pessoa sempre de opinião extremamente balizada, né? É sempre um prazer estar conversando com ele aqui. Infelizmente, nós somos reféns do tempo, né? E precisamos encerrar nosso bate-papo, mas outras oportunidades estarão aparecendo, né? Dr. Jorge, por enquanto, muito obrigado, satisfação tê-lo conosco. É um prazer, muito obrigado, eu agradeço aí aos espectadores a oportunidade de mais uma vez expressar um pouquinho a minha opinião e estou sempre à sua disposição. Obrigado. Vocês vão ver a parte final do nosso Fora da Caixa. São 3 atletas, 3 esportistas que foram convidados pelo nosso programa a realizar experiências em esportes completamente diferentes. Vamos ver.